elástico como esse, mas a gente construiu ele em 60 minutos, né? Que os primeiros momentos do jogo foram momentos ali de uma certa instabilidade, né? E que aí entrou em campo, né, de algo que sempre a gente considera como muito importante, né? Foi o nosso torcedor que esteve presente no estádio que fez a gente voltar para o jogo, né? Quando percebeu que a gente estava com uma relativa dificuldade ali, que o adversário tinha finalizado 3 ou 4 bolas na direção do nosso gol ali, ele entrou em campo de fato e transformou aquela baixa energia que a gente estava demonstrando no começo do jogo em entusiasmo, né? E o gol no final do primeiro tempo deu a tranquilidade para voltar para o segundo tempo melhor, né? Mas junto com isso, né, a gente estruturou ali a estratégia, sabendo que o nosso adversário ia contra-atacar, né, que ia nos dar poucos espaços por dentro, né, que as nossas jogadas teriam que ser jogadas de ultrapassagem de beirada, né, mas que a gente da zona central acionou esse lado, né? E a gente de zona central tentava acionar dentro de novo com o adversário com a primeira linha muito fechada, né? E claro, quando você coloca muitos jogadores à frente da linha da bola, automaticamente quando ela é perdida, né, você tem poucos jogadores na fase de transição defensiva, né? Então ali ficou um jogo momentaneamente perigoso ali, né, com esse cenário. Depois, a partir desse evento que eu citei, né, do torcedor ter abraçado o nosso time, né, e ter vibrado bastante, a gente conseguiu voltar para o jogo e o resultado foi esse, né, de um placar elástico construído né, com imposição técnica e física nesses 60, como é de 60, 70 minutos da partida. Muito bom, demonstra, como se disse, a maturidade de um time que entende que, por vezes, né, quando as coisas não acontecem da forma como a gente quer, a gente tem que estar organizado para não sofrer gols, né? Temos a melhor defesa, eu acho que também entre os 3 melhores ataques, né? Isso que credencia um time a estar disputando o primeiro lugar. Boa noite, Roger. Depois do jogo contra o Guarani, você disse que teria o bom problema no meio-campo, com Bitelo, Vila Sante, Lucas Leiva e Campas para 3 vagas. Quais foram os teus critérios para decidir por Lucas Leiva, Vila Sante e Campas, com o Bitelo no banco, que o Bitelo te daria e o que o meio-campo que jogou te dá como um diferencial em relação a outra opção? A gente, com o Lucas e o Vila, a gente tem uma sustentação melhor no meio e eu posso, ao mesmo tempo, jogar os 2 laterais na amplitude, né, e trazer os jogadores que têm uma melhor relação com a bola para dentro do campo, justamente para não, quando um time muito fechado, a gente ter tanto Biel como o Guilherme, né, por dentro, na zona mais congestionada, e fazer com a sua destreza com a bola nos pés desenrolar o jogo. Porém, principalmente pelo lado esquerdo, né, do Nicolas, talvez se ressentindo um pouco ali da condição que entrou no jogo e do seu ombro, né, estava fazendo uma saída um pouco mais conservadora. Então a gente perdia essa perna do Guilherme por dentro, e o Guilherme estava sempre buscando a bola, o jogo, muitas vezes na amplitude completa. E a gente perdia uma peça importante ali dessa amplitude, né? No segundo tempo, eu soltei justamente o Nicolas ataca a profundidade, a amplitude pelo lado esquerdo, sustenta Lucas e Vila por trás da linha da bola, e a gente vai ter 5 esguelando a linha dos caras lá, com jogadores com destreza por dentro, né? O Bitelo também dá essa amplitude mais pela beirada, né, se projetando para dentro do campo de ataque, né, mas para esse jogo especificamente, né, eu optei pelo Lucas e o Vila, a manutenção do mesmos 11 que entraram contra o Guarani, né. Depois, naturalmente, com o adversário, né, inferioridade no placar, com as trocas, né, todos entraram bem e ficou um time que todos já conheciam. Roger, você falou que foi uma opção para esse jogo. A gente pode esperar um rodízio nesse meio-campo entre as peças que você tem, principalmente o Bitelo, né, que foi a sua
solução. É um dos méritos apontados do seu trabalho, a afirmação do Bitelo. A gente vai ver um rodízio maior entre esses jogadores daqui para o final da Série B? Eu não diria rodízio, né? Depende de como for interpretar rodízio, né? Mas a utilização dependendo do tipo de jogo que a gente quer, dependendo do adversário que a gente vai enfrentar, se a gente vai ter menos campo, se eu vou ter possibilidade de jogar por dentro, ou se eu vou ter que fazer ultrapassagem pelas beiradas, como a gente fez muitas hoje e destrancou o nosso jogo. Isso vai depender muito, mas essas alternativas elas são importantes, né, para o treinador ter e lançar a mão quando necessário. Roger, essa sequência que o Grêmio vem tendo, ela permite a gente já começar a fazer algumas projeções, pelo menos aqui do lado da imprensa, do lado do torcedor, a gente está fazendo já algumas projeções. A gente já começa a ver, olha... Fica à vontade. 6, 7 jogos, daqui a pouco pode começar para 6, 7 vitórias, é o que estaria faltando. Isso entra no teu vestiário e se entra, como é trabalhado até para controlar uma certa forma de ansiedade, porque vai se tornar cada vez mais público esse debate de quando vai acontecer essa volta do Grêmio para a Série A? Eu já disse que eu trabalho, né, 100% do tempo para não permitir que o externo entre para dentro do vestiário. Né, as nossas projeções, é evidente que a gente faz, né? Eu também estou sonhando com a rodada que a gente vai garantir o nosso acesso. Porém, se a gente descuidar e tirar o olho do aqui e agora, né, a gente corre o risco de deixar de prestar atenção no presente. Mas, claro, né, pelo lado de fora, onde você fica à vontade, as projeções elas fazem parte do processo, né, mas nós temos muito cuidado, sem tirar o otimismo. Né? Claro que se as projeções, quanto antes elas se concretizarem, melhor, né? Assim, dentro do nosso cronograma, né? da nossa fragmentação dos objetivos, nós estamos muito bem para esse momento. Né? Porém, a gente sabe que o futebol é futebol. Né? Se a gente seguir assim, né? Se a gente disser, não, a nossa média vai continuar assim, eu não tenho dúvida que a gente vai estar muito próximo antes de acabar o campeonato, mas ter a humildade, colocar os pés no chão, saber que é um caminho duro ainda, longo, né, e conter a ansiedade. O Roger, em cima disso, né, o resultado é o mais importante. Né? A gente já conversou sobre isso nessa sala aqui várias vezes. O Grêmio está fazendo aquilo que precisa, né, tendo resultado para retornar à Série A. Mas à medida que essas contas vão sendo feitas e o torcedor vai vendo a Série A chegando mais perto, é aquela cobrança que nunca para, né? Começa a cobrança também por um desempenho talvez um pouco melhor. É hora já de pensar num desempenho melhor, além do resultado? Ou você acha que o Grêmio já atingiu um bom padrão de desempenho, já pensando também no ano que vem? Depende do que a gente considera desempenho, né? Isso hoje é uma ditadura de uma única forma de jogar e se fazer o resultado do jogo coletivo. Né? Uma ditadura que tu tem que sair do goleiro e chegar no gol do adversário com a bola sempre no chão e o adversário não pode tocar na bola. Né? Existem várias formas de se fazer um time competitivo. Né? Até o momento que eu cheguei aqui em 2015, quando o time começou a jogar com a bola no chão, também tinha gente que não gostava, porque queria cruzamento. Queria um centroavante de área para cabecear a bola para o gol. É muito difícil a gente agradar a todos, né? Mas eu vejo o desempenho e o resultado. Né? Não estão descolados uma coisa da outra. Né? Dizer, a questão toda tudo está relacionado às expectativas. Né? Se entende, se olha o adversário que tu vai jogar, o peso da camisa, a história na competição, e se entende, daí se estabelece um placar que deve acontecer. Né, se ele não acontece com a facilidade que se entende, né, se coloca como desempenho abaixo. Eu não vejo dessa forma. Mas eu quero muito que a gente jogue bem, com consistência como jogou. Como se hoje a gente tem a melhor defesa e o melhor ataque. Né, se isso não é desempenho, o que é, né? Roger, quero te fazer uma pergunta que vai um pouco além só do jogo de hoje. A gente sabe que quando se analisa futebol de fora do campo para dentro, normalmente não vai acertar com o que o treinador pensa. Mas parece que a sequência, principalmente do jogo, após o jogo contra o Guarani e hoje, o time deu aquela, soltou um pouco a pressão.
Isso facilita também para que se tenha esse desempenho que o Berton perguntou, talvez a visualização do objetivo tão próximo também tinha um pouco esse clima. Depende, né? Depende como é encarado, né? Se pode a eminência do atingir a meta pode gerar ansiedade, né? Assim como gera entusiasmo, gera confiança, também gera muita ansiedade. Aí a gente vai medir que tipo de maturidade esse grupo já tem, né? Que o que está mostrando é que está se adaptando a esse cenário, absorvendo o entusiasmo que vem de fora do campo, né? Mas sem tirar os pés do chão, sabendo que isso não é porque o Grêmio entra numa competição como essa sendo um dos favoritos, porque, né, é o grande da competição, né, que a gente vai passar a mão assim na taça e não precisa cumprir mais todo esse ritual, né, da segunda divisão, né? Essa é a terceira vez que o clube, né, busca voltar da segunda divisão, né? As outras 2 vezes não foi fácil também, né? Se essa também não vai ser, né? Lá atrás eu falava que né, a gente não vai subir em agosto, né? Mas a gente vai estar muito perto se a gente seguir com essa. São quantos? São 17 jogos, é isso, Igor? Não de invencibilidade. São 17 jogos, é uma sequência absurda, né? Então, eu acho que é um momento da gente gerar confiança para os caras, né? E isso, sem dúvida, não vai refletir na qualidade do jogo dentro de campo. Roger, hoje a gente viu o Diego Souza tendo uma noite também de camisa 10, né? Ele jogou bastante pelo meio campo no segundo tempo e abriu bastante espaço, inclusive, para o Biel fazer o gol, puxou marcação. Queria que tu falasse um pouquinho se teve um papo com ele para ele fazer isso no segundo tempo, que realmente foi bem diferente o primeiro do segundo tempo do Diego Souza, né? Porque a linha, assim, o posicionamento do centroavante é muito importante porque ele ajuda a basear a altura da linha do adversário. Mas quando essa linha é muito baixa, né, os espaços pouco surgem. É melhor você ganhar um jogador para ter superioridade numérica no meio campo do que ficar unicamente baseando a linha. Claro que isso acarreta que um cara com a qualidade do Diego, que sai da área, mas que municia os jogadores, vai estar mais ausente do processo de finalização dentro da área. Ele teve os cruzamentos do primeiro tempo que chegaram, ele estava presente dentro da área. Né? O gol do segundo tempo foi gol de rebote de escanteio. Né? Não foi exclusivamente porque o Diego estava posicionado dentro da área. O segundo tempo, que eu pedi para ele se mover um pouquinho mais, para gerar esse espaço e ter essa qualidade de passe que ele tem, né? Foi que gerou outras possibilidades. Né? Então, talvez se o Diego não tivesse feito o gol, tu estaria me perguntando se a saída dele da área não fez com que ele estivesse ausente do processo de finalização. Mas foi importante porque ele, com a qualidade que ele tem, ele acha passe, né? Achou do gol que deu o rebote do gol do Campaz e depois quando ele vira para dentro do campo, que é ele que está com aquela bola, a não ser que seja uma bola, se o zagueiro tenha muita felicidade na cobertura, porque tu sabe que vai entrar, porque ele tem essa qualidade, já jogou nesse lugar, né? Mas foi um pedido ali para que ele saísse um pouquinho mais, né? Fosse buscar mais o jogo. Desgasta mais, né? Tanto que teve jogos que, antes, quando o Elkson estava lesionado, a gente usou o Diego até o final do jogo, né? Ele posicionado entre os zagueiros, ele vai aguentar bem o jogo. Né? Mas hoje que teve um estímulo diferente, chegou uma hora que ele... professor, foi, né? Daí tem que trocar. Boa noite, Roger. Boa noite. Boa noite, Roger. Muito se falou da concorrência no meio-campo, mas hoje o Elkson voltou e mostrou que pode ser bastante útil até o final desse campeonato. Qual a importância de ter agora um segundo centroavante, principalmente um reserva para o Diego Souza, que ficou muito tempo jogando jogo, sem um descanso, sem uma pausa? Gera primeiro que o treinador era para o banco e não tem dúvida nenhuma de colocar para dentro do campo, né, o jogador que está de suplente, porque o nível não vai cair, né? E dependendo do momento, do cansaço da defesa adversária, o nível vai até subir, né? Porque já vai pegar as defesas mais cansadas, né?
Então a gente estava torcendo muito pro Elkson fazer o seu gol, né? Porque treina muito bem, né? Tem entrado bem, ficou um período de recondicionamento agora na sua lesão e hoje conseguiu anotar os seus. É bom para hoje a gente tem aí quase todo o plantel à disposição, todo elenco à disposição, pouca gente fora por lesão, por suspensão. E isso quem ganha é o Grêmio e a competitividade e o aumento da qualidade no jogo. Obrigado, Roger. Boa noite, senhores. Tá aí, então, Roger Machado, 9 horas da noite, mais 39 minutos, senhoras e senhores, analisando a goleada do Grêmio por 5-1 contra o Operário de Ponta Grossa. Daqui a pouquinho teremos, possivelmente, Denis Abraão já se preparando para falar ali na sala de coletivas da Arena do Grêmio. Um Roger aliviado, um Roger tranquilo e o Roger, né, falando muito sobre muitas as vezes atuações. você vê Vamos lá, Denis Abraão. a sala de imprensa pressionado, torcedor pressionando, vestiário também pressionando pelos resultados.